Olá pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, Eduardo Shibayama. E como vocês sabem, aqui nesse canal a gente trata principalmente do tema de investimentos. Investimentos é um assunto muito amplo e que envolve não só dinheiro, tá pessoal? Aliás, o dinheiro é um dos investimentos menores. Tem investimentos que são muito maiores que o investimento financeiro, que dão muito mais retorno. E dentre esses investimentos, né, é um ramo tão amplo que é difícil para explanar isso em alguns minutos num vídeo, mas, por exemplo, um investimento que dá muito mais retorno do que o investimento financeiro é o investimento em conhecimento, né? E o conhecimento ele é muito amplo, tem várias esferas. E nós temos que entender o seguinte, que o principal conhecimento que existe, ele não é o conhecimento aqui desse mundo. É o conhecimento que veio de outro mundo, que veio de outro reino, que veio de outro lugar. Resumindo, o conhecimento que vem de Deus. Porque Deus, ele é o autor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. E esse é um investimento muito maior do que o investimento financeiro. E esse que todos devem buscar. Inclusive os maiores investidores que investem dinheiro, investem em ações, investem em papéis, que investem em negócios, que fazem a economia crescer e se movimentar, todos eles também buscam esse tipo de conhecimento. Alguns veladamente e outros bem explicitamente. Bem, eu quero tratar nesse vídeo aqui sobre algo que transcende o mundo financeiro, o mundo de investimento financeiro. Ele vai muito além disso. Mas é um investimento e um investimento importantíssimo, que envolve esse conhecimento, o conhecimento de coisas do alto, coisas que Deus deixou acessível para nós. É um privilégio tremendo poder fazer esse tipo de investimento e uma pequena parte desse investimento é esse vídeo aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu queria ler para vocês alguns trechos da Palavra de Deus, da Bíblia, o maior livro de investimentos que existe. Em Isaías, capítulo 1, de 19 a 20, diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, um grande investimento é ouvir a palavra de Deus. Isso vai poupar muito sofrimento e vai fazer a gente comer o melhor dessa terra. Ou seja, não está escrito aqui, mas está subentendido, ter uma vida de rei aqui nessa terra. É ouvir a palavra de Deus. Isso aí traz consequências espetaculares. Ouvir e obedecer. Se não ouvirdes, sereis devorados à espada. Isso é terrível. E para quem já teve essa experiência como eu, olha, não vale a pena não. Vamos buscar a palavra de Deus, obedecer e segui-la e estudar, porque esse é o grande investimento que realmente compensa. Tem outros investimentos que eu vou tratar em outros vídeos. E eu quero trazer para vocês aqui mais um trecho, também em Deuteronômio. Para quem não conhece Bíblia, é a palavra de Deus. É o livro que se originou lá no Pentateuco, no Torá, que virou o Velho Testamento, e que após a vinda de Cristo, a vinda, hoje é domingo de Páscoa de 2022, hoje é 17 de abril de 2022, hoje se comemora no mundo inteiro o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo, que foi o cumprimento de toda a profecia que havia sido feita desde o Éden, onde Adão colocou a gente numa grande enrascada e pecou, ele foi expulso do paraíso, de onde nós deveríamos estar, onde nós deveríamos estar até hoje, e graças a essa grande cabeçada de Adão, a gente foi expulso de lá, e Jesus Cristo veio para consertar isso aí, e o preço foi altíssimo, ele teve que pagar um preço de sangue,
ele teve que derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Éden. Inclusive, já está agendado um próximo livro, meu segundo livro vai ser esse nome, De Volta ao Éden. O primeiro livro que eu estou escrevendo, ele se chama Os Três Pilares da Riqueza, e o segundo livro vai ser De Volta ao Éden. Quando o pessoal fala pilares da riqueza, você só pensa em dinheiro. Nenhum dos pilares da riqueza é dinheiro. Você precisa ler esse livro que você vai entender o que é realmente riqueza. Então, esse tesouro que foi deixado para nós, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, ele é pouco explorado ainda, infelizmente. E muito mal interpretado na maioria das vezes, quando alguém se dedica a estudar. E isso é um cuidado que nós temos que tomar para que a gente possa seguir e usufruir das bênçãos, dos privilégios, da maravilha que é investir na Palavra de Deus. Deuteronômio 10, 14, capítulo 10, versículo 14, diz assim: Eis que o do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, e a terra e tudo que nela há. A Deus pertence tudo, tudo. A nossa vida pertence a Ele. Não interessa se você é ateu, se você é satanista, se você é, seja lá o que for, budista. O que interessa é que a tua vida, a minha vida, pertence a Deus. A nossa vida, ela não é nossa. Que coisa interessante, né? E não é só isso. Tudo, tudo, tudo pertence a Deus. Aí eu te pergunto uma coisa: o que pertence ao diabo? Nada. Nada. O próprio diabo foi criado por Deus. Foi um anjo criado por Deus que se rebelou, se achou tal e foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Então não tem nada, não tem nenhum tipo de coisa aqui nesse mundo, no universo, que pertence ao diabo. Nada. Nada, absolutamente nada. Então toda a riqueza pertence a Deus. Sabe? A vida, a riqueza, tudo pertence a Deus. E interessante, né, que aqueles que se dizem filhos de Deus, entre aspas, a maioria não está usufruindo praticamente nada daquilo que pertence a eles, que pertence ao reino de Deus, que pertence ao Pai. Neemias 9,6 diz assim: Só tu és Yahvé, o Senhor, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, e a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Alguém certa vez me disse o seguinte: eu prefiro a paz do que a riqueza material, do que o dinheiro. Eu prefiro ter paz. Coisa maravilhosa, né? Aparentemente, assim, coisa boa, né? E eu também ouço, principalmente nos meios religiosos, nas igrejas, é comum ouvir o seguinte: Deus quer te levar para o céu e não te deixar rico. Deus não quer te deixar rico, Deus quer te levar para o céu. Entenda isso. E o problema é o seguinte, pessoal: em ambas as frases, que parecem ser frases boas, mensagens boas, mas na verdade tem alguma coisa de muito perigoso escondido sublimarmente nessas mensagens, que é uma mensagem de escassez, algo que absolutamente não existe no reino de Deus. Não existe. Porque a Bíblia é clara em dizer que tudo pertence a Deus. Tudo, 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 tudo. Nada pertence ao diabo. A riqueza pertence a Deus. Uma coisa que posso dizer que pertence ao diabo é a escassez, é a preguiça. Isso aí sim. E não quer dizer que o preguiçoso não é culpado de nada. Ele é sim, é muito culpado. Ele é o único culpado. Porque é uma decisão isso aí, decisão pessoal. De seguir um estilo de vida preguiçoso. Né? E esse tipo de frase, esse tipo de mensagem é muito comum nas igrejas e é extremamente perigoso. Porque veja bem, pensa comigo, eu prefiro a paz do que o dinheiro. Eu prefiro a paz do que o dinheiro. Quer dizer, eu tenho que escolher entre um dos dois.
Ou seja, eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? É impossível. Não há como. Alguém me disse isso uma vez e eu respondi, eu prefiro as duas coisas ao mesmo tempo. E eu prefiro mais ainda ter paz, ter riqueza, ter felicidade. E a pessoa diz, isso é impossível? Não tem como? Isso não existe? Isso é absurdo? Eu perguntei, onde que está escrito que é absurdo isso? Onde está escrito que isso é ilegal, é crime? Ter paz, ter dinheiro, ter felicidade? Onde que está escrito que isso é crime? Em lugar nenhum. Acontece que isso é um costume que vem passando aí, milhares de anos, desde que o mundo é mundo, que a gente tem que se conformar com uma coisa boa ou outra. A gente não pode ter duas coisas boas. A gente não pode ter dois carrões na garagem. A gente não pode ter uma vida plena, ter família feliz, ter dinheiro. A gente não pode. Tem que ser uma coisa só. E olhe lá, né? Você tem que sofrer. Então existe uma mensagem sublimar aí nesse tipo de frase que é muito perigoso, sabe? E que é totalmente diabólica, demoníaca e que vai levar a pessoa, que leva todos nós, porque todos nós assimilamos isso, seja na família, na escola, nas igrejas, nas empresas, tudo, tudo, tudo. Você tem que ter uma coisa ou outra. Você não pode ter dinheiro se você não trabalhar muito. Trabalhar, entenda-se, vender seu tempo, trocar seu tempo por dinheiro. E você tem que sempre escolher entre uma coisa ou outra. Você tem paz ou você tem dinheiro. Você tem dinheiro ou se você optar pelo dinheiro, a tua vida vai ser um inferno, como se dinheiro fosse uma coisa ruim por si só. E não é. O dinheiro é uma coisa boa, pessoal. Boa. E precisa apenas ser bem usado, bem investido. Também outra frase que é muito comum, que eu já vi demais. Deus quer te levar para o céu e não te fazer rico. Veja só, Deus quer te levar para o céu e não te fazer rico. Não é o objetivo de Deus te fazer rico. O objetivo de Deus é te levar para o céu. Só que se você observar isso aí, também dá a entender que há duas opções somente. Você tem que optar entre uma das duas. Você não pode escolher as duas. Não é? Olha, eu até concordo que realmente Deus quer levar a gente para o céu. Mas se fosse só isso o objetivo dele, ele já... você sabe que você tem que fazer para ir para o céu, você tem que comprar o passaporte vermelho, você tem que adquirir, adquirir o passaporte vermelho, que é o sangue de Jesus Cristo, te purificando do teu pecado. Então você já se converteu, você já aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, muito bem, então agora eu vou te levar para o céu. Pá, se fosse esse o objetivo, ele fazia isso. Você aceitou Jesus, vai para o céu, morre na hora, vai para o céu, sabe? Só que não acontece isso na maioria das vezes. Comigo, pelo menos, não aconteceu isso. Não está acontecendo, né? Eu acho que você que está ouvindo, se você já aceitou Jesus Cristo e você tem Ele como teu Salvador, provavelmente você ainda não foi para o céu. Eu acredito nisso. Eu não sei se eu estou tendo audiência aqui do YouTube lá no céu, né? Mas eu acho que a maioria dos meus ouvintes estão aqui na Terra. E se você ainda não aceitou, aproveita, já aceita, né? Aceita Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz. Hoje está se comemorando o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele, na sexta-feira santa, ele foi crucificado, ele entregou a sua vida por nós, para que a gente pudesse ter uma vida abundante e se livrar daquela arapuca que Adão meteu toda a humanidade. E hoje isso é acessível, né? É de graça, é inacreditavelmente grátis e assustadoramente maravilhoso, mas é verdade. Isso é acessível a qualquer um. Você pode fazer isso. Então aceita isso, reconhece Jesus como teu Salvador e passa a viver uma vida diferente, uma vida onde você vai poder desfrutar das regalias que o homem tinha lá no Éden, né? Porém, o pecado deixou algumas cicatrizes, né? Não tem jeito. Mas a vida é diferente, posso te garantir. Então, Deus quer te levar para o céu. Sim, Ele quer. E Ele vai. Para isso que Ele mandou o Filho dele, morreu, ressuscitou no terceiro dia e hoje comemora-se a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu aos céus e tem algo maravilhoso preparado para nós depois que a gente sair daqui desse plano. Porém, antes disso, durante esse pequeno intervalo aqui, antes da gente ir para lá,
tem uma missão para a gente cumprir aqui. É por isso que ele não levou a gente embora. Então, Deus quer te levar para o céu. Só que antes disso, provavelmente, a segunda parte dessa frase é mentirosa. É mentirosa. Porque Deus quer sim te deixar rico. Deus quer te deixar rico, abençoado e abençoador. Porque aqui nesse mundo, enquanto você estiver aqui, você vai precisar de dinheiro, filho. O dinheiro é extremamente necessário e importante. Provavelmente Deus quer te deixar rico. Se ele não te deixou, é porque você não deixou. Porque a ele pertence toda a terra, toda a riqueza da terra. E ele não nega nada para os seus filhos. Ele não nega absolutamente nada. Ele chegou ao ponto de entregar seu próprio filho por você. Você acha que ele vai negar mais alguma coisa? Aquele que por nós o próprio filho não poupou? Então essa frase aqui é diabólica. Na sua segunda parte, Deus não quer te deixar rico, quer sim. Quer te deixar muito rico. E não é só de dinheiro não, também de dinheiro. Ele quer te deixar rico de conhecimento, de sabedoria, de transbordo. Ele quer te deixar rico em abençoar pessoas. Ele quer te fazer um abençoador de pessoas. Quer te fazer um canal de bênção para que mais pessoas possam se chegar a Ele. A tua vida, ela tem que ser uma vida que conta a história de uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que estava errada e que resolveu trilhar pelo caminho correto. E daí em diante passou a ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que abençoa outras pessoas, uma pessoa que prospera, uma pessoa que onde põe a mão prospera. Então isso é uma grande mentira, essa frase, e é muito comum se ouvir isso nas igrejas, e as igrejas gostam até. Isso aí daria um assunto aí para vários vídeos, mas acontece o seguinte, pessoal, infelizmente, as igrejas, algumas delas, eles têm uma preocupação muito grande em manter o rebanho ali preso no seu curralzinho, porque eles se sentem pequenos, frágeis, e realmente são, e se as ovelhas começarem a enxergar o potencial que elas têm, as oportunidades que o reino de Deus oferece e como elas podem crescer, expandir, abençoar, então essas igrejinhas aí podem perder rebanho. Eles provavelmente têm medo de que surjam concorrentes para eles, dissidentes, né? E aí eles possam então começar a encolher. E por isso que é importante para essas igrejas, não são todas, e é bom deixar bem claro isso, mas tem igrejas que são assim, que eles querem ver as ovelhas aprisionadas, amedrontadas, elas querem ver as suas ovelhas conformadas com uma situação de mediocridade, às vezes uma situação de miséria, de pobreza, de escassez, de dificuldade financeira, porque é mais fácil você controlar e acorrentar a pessoa que está assim. Quando a pessoa ela abre os olhos e vê a possibilidade e vê tudo aquilo que Deus já preparou para que ela possa levantar voo, a liderança dessas igrejas treme, porque vou perder esse cara. É isso que eles pensam. A gente vai perder, vai ser menos arrecadação, vai ser menos gente para esquentar o banco das igrejas, vai ser uma tragédia, então vamos ficar quietinho, não vamos falar de todo o reino, não vamos falar só disso aqui, pouquinho. Eles se resumem simplesmente digamos assim, ao passaporte de entrada no reino dos céus, que é importantíssimo, sim, sem dúvida, é o começo de tudo, é a base de tudo, mas não é só isso. Ele diz o seguinte, daqui para frente é só céu, tá? Não tem terra mais. Você tem só que trazer mais gente aqui pro curralzinho, e só isso. Você não precisa se preocupar com mais nada, porque daqui é pro céu. Eles pulam uma etapa que para eles não é interessante que você fale, que é a parte do reino de Deus aqui nesta terra, que não se resume somente à evangelização. Aliás, a evangelização está inclusa nesse grande projeto que eles ocultam. Não é à toa que muita gente está saindo das igrejas, são desigrejados, estão desiludidos, porque o que acontece nessas igrejas, a grande maioria delas, eles colocam um monte de atividade,
para deixar a sua ovelhinha extremamente ocupada, para não pensar, não estudar, não aprender, não ver a grandiosidade do reino de Deus, para eles se limitarem à visão daquela doutrina da igreja e não crescerem, sabe? Porque cada pessoa, depois que você reconhece a tua identidade original, que é a original, eu digo, a original assim, o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito poderoso, gente. Muito poderoso. Eu e você, nós temos no nosso DNA algo divino. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Isso é estrondoso. Você não imagina o poder que isso representa. Agora, quando você entra em contato com o Criador, quando a barreira que havia entre você e Deus, entre nós e o nosso Criador, ela é rompida. Quando ela foi rompida lá no Éden, acabou. E só tinha um jeito de religar isso aí. E essa religação foi feita através de sangue. O sangue que nos redimiu, que nos comprou, que pagou pelos nossos pecados, que é aquilo que nos separa de Deus, e fez essa ligação, refez essa ligação. Gente, essa religação com Deus, ela tem um poder que nós não imaginamos e que a maioria das igrejas não quer falar, eles não querem explicar sobre isso, não querem explicar sobre o que é você viver e você ser do reino de Deus. Eles dizem apenas o seguinte: você tem que evangelizar, trazer mais gente aqui para a igreja. É só isso, não tem mais nada, sabe? Você tem que falar, trazer, acabou. Gente, isso aí é só o início, é só o início. É muito mais que isso. Eu tenho uma empresa, eu sou empresário, eu sou investidor. E o que eu faço? Tudo que eu tenho, tudo, a minha empresa, meus negócios, a cultura da minha empresa, a missão, os valores, tudo apontando para o reino. Tudo. Por quê? Porque tudo pertence a Deus, tudo. E tudo é para o reino e para o reino. E eu vou te falar uma coisa que eu ia deixar no outro vídeo, eu vou falar rapidamente. Investimentos. O canal de investimentos aqui. Por que você mistura tanta coisa? Tem tudo a ver, não misturo nada. O maior investimento que existe, a única coisa de valor que existe aqui para você investir nessa terra são pessoas. Aprenda isso. Somente pessoas. Ah, eu tenho grandes ideias, vou investir na minha ideia. Tua ideia não vale nada. Deixa eu te falar bem claro, tua ideia não vale nada se você não põe em prática, e se essa prática não envolver crescimento, melhoria de pessoas, se você não estiver desenvolvendo pessoas, isso aí não vale nada. O que vale é a prática, e a prática voltada para o reino. Então, nós temos que entender isso aí. A gente está aqui para cumprir uma missão dentro do reino. E uma parte do que a gente está fazendo, né? Eu estou colocando em vídeos, estou fazendo anúncio, a gente está agora com um projeto na área de food trucks. A gente tem uma fábrica, provavelmente a maior fábrica de food trucks aqui da região. Eu estou no Japão, na região de Shizuoka, e aqui a gente tem na cidade de Yamazaki a maior fábrica de food trucks, que eu acredito que talvez seja a maior do Japão, se não uma das maiores do Japão. A gente tem uma loja, que agora a gente está contratando vendedores para essa loja, onde a gente vai fazer venda direta para pessoas que querem trabalhar com food trucks. E a gente tem um plano muito grande nessa área, e tudo envolve o projeto, tudo isso é um projeto dentro do reino de Deus. Isso não tem mais nada a ver com o reino de Deus, isso é negócio, o negócio tem tudo a ver com o reino de Deus, filho. Tudo. E eu estou vivendo isso, a minha vida, o meu negócio são a prova disso. Então, vamos tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, tá bom? Tem também uma outra frase que é muito comum, que é se desprender dos bens materiais para poder buscar melhor a Deus e o seu amor. Gente, como se os bens materiais fossem coisa do diabo. E a Bíblia já fala isso, nós acabamos de ler lá em Isaías. Tudo pertence a Deus, tudo, inclusive bens materiais, riqueza, dinheiro sim, riqueza financeira sim, tudo pertence a Deus, nada pertence ao diabo, nada. E eu vou falar uma coisa, se o dinheiro pode te afastar de Deus, qualquer coisa pode te afastar de Deus. Uma igreja pode te afastar de Deus, a religião pode te afastar de Deus.
Deveria ser o contrário, mas acontece muito. A religião que afasta as pessoas de Deus. Igrejas que afastam as pessoas de Deus e deixam elas aprisionadas numa situação caótica, numa situação de miséria, tanto espiritual como financeira, como psicológica. Vivem uma tragédia. E seriam os que deveriam aproximar a pessoa de Deus e trazer elas para uma vida abundante. Né? Jesus veio para que a gente tenha vida e vida é abundante. Essas igrejas fazem o contrário. Então repense isso, veja se realmente é o lugar que você deveria estar. E eu conheço boas igrejas, não são muitas igrejas, são poucas. E infelizmente não tem muito aqui na região, onde eu estou pelo menos, eu moro no Japão. E é bom tomar muito cuidado com isso. A maioria das pessoas que estão na igreja são pessoas boas, com boas intenções, mas que falta conhecimento, falta sabedoria, discernimento, e de boas intenções o inferno está cheio, gente. Está cheio. Então vamos tomar cuidado, vamos procurar buscar aquilo que realmente é a vontade de Deus e entender o seguinte: riqueza, toda riqueza, riqueza espiritual, riqueza intelectual, riqueza financeira, material, tudo pertence a Deus, tudo pertence ao seu reino. Só que os próprios filhos rejeitam essa riqueza, pisam, cospem. Agora eu vou falar uma coisa para vocês: as pessoas que estão fora do reino, eles estão pegando isso aí, e pegando muito bem. Essas riquezas que os próprios filhos estão rejeitando, não estão querendo. Por isso que tem muito empresário muito bem sucedido, e não são pessoas cristãs. E você vê grandes investidores se dando muito bem, e não são pessoas com princípios do reino de Deus. Mas o que eles estão pegando é aquilo que está sobrando porque os filhos não querem pegar. Tá certo? E você vai querer? Essa é um vídeo para reflexão. Né? Eu nasci em um lar cristão, com todos os problemas que você pode imaginar. Tem gente que pensa que lar cristão é lar perfeito. Não é. Tem um monte de problema, mas eu pude conhecer a palavra de Deus bem cedo, onde eu estudava. Eu gostava muito de ir para a escola dominical, de ouvir a mensagem, a pregação do meu saudoso pastor Eulálio, lá no fundão da Amazônia, e pastor inclusive que partiu semana passada, mas ele deixou um legado na minha mente, em mim, que eu até hoje vou levar comigo, tenho aplicado na minha vida, na minha família, nos meus filhos. E esse investimento, ele é o maior de todos, pessoal. Investir na palavra de Deus e em pessoas. Esse canal de investimentos, mas a gente não está aqui focado em dinheiro. Tá? Dinheiro é consequência. E o dinheiro, sim, pertence a Deus. E eu vou te falar, se for bênção, eu quero até o último centavo. Eu não abro mão de nada. Nada, nada, nada. E eu quero, e quero muito. Lembra da oração de Jabes? Procura aí. Dá um Google aí. Oração de Jabes. Você vai ver que é justo você pedir. E pedir muito não é pecado, não. Tá? A riqueza não tem nada a ver com as coisas do diabo. Nada a ver. Tá bom, pessoal? Então essa é a mensagem que eu tinha hoje para vocês. Foi meio longa, quase meia hora. A gente está com 28 minutos aí. E a gente se encontra no próximo vídeo. Diga aí o que você achou. Se gostou, se não gostou, dá um like, dá um dislike, xinga, não tem problema. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.